Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Hoje vamos conversar com o Alexandre Mendes. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Eu, há pouco, estava a pensar no Alexandre e lembrei-me daquele sketch do Herman, Eu é mais bolos. Lembras-te? Isso nunca aconteceria contigo, com o teu currículo. Nós podíamos falarmos sobre qualquer tema aqui durante... Mas não esquecendo os bolos. Não, esquecendo os bolos, claro. Mas éramos capazes de falar aqui durante muito tempo. E basta olhar aqui para... Vou ter que saltar aqui algumas coisas, ok? Formado em Psicologia, primeiro na Clínica e depois em Psicologia do Trabalho e das Organizações, ok? Tem trabalhado em torno de duas grandes questões, como conseguimos criar uma nova geração de empresas alavancadas pela tecnologia capazes de competir à escala internacional e como ajudamos as pessoas a desenvolver competências que essas empresas efetivamente contratam. Aqui dá um jeito, à próxima, um teleponto. Vamos ver isso. Nos últimos 10 anos, o Alexandre Mendes tem consultado cidades, instituições públicas e multinacionais sobre temas relacionados com inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de equipas. É ainda reconhecido por ter criado com sucesso programas de formação profissional para a economia digital, programas de reskilling e por ser um agente ativo em vários papéis na promoção do empreendedorismo e da transformação digital. Foi até 2020 diretor executivo da Startup Praga, integrou a coordenação do movimento Tech for Covid e foi diretor-geral da DTX, Colab para a transformação digital. Hoje em dia é Head of Ventures da Subvisual, um venture studio focado no desenvolvimento da Web3. Muito bem. Eu disse que realmente isto exigiu Pronto, era fogo. isto. Pronto, muito obrigado. Esgotamos o tempo, não foi? Mas calma, nós convidámos o Alexandre Mendes na perspectiva de pai, apenas, e pela sua experiência na área de recrutamento, de empreendedorismo e também pelo teu conhecimento no mercado profissional. E soube uma pergunta que eu preparei, porque todos nós temos a ideia de que a malta que vai para a psicologia vai atrás de respostas, certo? E depois, no caso, encontra e fica a ouvir pessoas a ver se consegue safar-se. Mas tu escolhes os teus públicos-alvo a dedo, CEOs, gestores, não é? É a malta com quem tu trabalhas mais. Isso é porquê? Porque achas que são eles que têm mais problemas ou queres descobrir como é que se pode ganhar dinheiro em Portugal? Ao longo do curso eu respondi muitas vezes nas alíneas de alternativa nos exames, todas as anteriores. Eu, se calhar... São todas. Respondia todas as anteriores a esta também. Eu comecei por... Isto não foi 100% intencional, foi uma coisa que foi acontecendo. Na prática, é verdade que trabalho muito com CEOs, com líderes formais e informais, mas foi uma coisa que foi acontecendo. Muitas vezes por reconhecimento do papel escalável de um líder. Ou seja, provavelmente essa foi uma das epifanias da minha vida, foi perceber que, de facto, conseguimos trabalhar com algumas pessoas, conseguimos ter um impacto em maior escala e com maior rapidez e manter aqui um certo ritmo, lá está, de impacto e de cadência de inovação. E depois a minha rede foi-se formando assim e, de facto, CEOs têm muitos problemas para resolver. Ou seja, achas que trabalhando diretamente com eles consegues chegar a um impacto maior dentro de uma organização do que estar a resolver problemas pontuais em vários setores? Sim, originalmente, eventualmente, o meu pensamento era como é que nós mudamos o mundo. Há um papel da política, dos mecanismos, dos veículos, das instituições e há um papel das empresas. E nós, nos últimos anos, em Portugal, temos tido sucessivas crises e nessas crises a resiliência do tecido empresarial é um aspecto fundamental. E a dada altura, aquilo que eu tentei fazer com muitos amigos foi tentar criar uma rede destes empresários, destas empresas, que eu muitas vezes chamo empresas do bem,
ou seja, empresas e empresários que têm uma matriz de valores, uma matriz cultural, que é em alguns pontos diferentes daquilo que existe, mas também, tipicamente, são pessoas que chamam a si os problemas e que se chegam à frente para tentar contribuir para soluções. O movimento Tech for Covid é uma boa concretização disto que eu estou a dizer. O Tech for Covid começou literalmente num sábado à noite, com pessoas de várias destas startups a conversar umas com as outras no WhatsApp. Na segunda-feira já éramos 400 voluntários e ao fim de 2 semanas éramos 6.500 a trabalhar em projetos na linha da frente para tentarmos ajudar o país, a população, os médicos, o governo a desenvolver soluções. Que vocês atiravam para lá ideias ou problemas e depois via-se foi, quem é que queria ajudar? Ao mesmo tempo, participar? Certo, aquilo foi ao mesmo tempo uma das melhores experiências profissionais da minha vida e uma das mais caóticas também, porque basicamente nós, todos os voluntários, portanto os 6.500 ao fim de 2 semanas, se juntavam numa plataforma que usávamos, que era o Slack, e imaginem 6.000 pessoas a falar em simultâneo, toda a gente a querer ajudar, ninguém sabia o que é que ia acontecer, nunca ninguém tinha vivido uma pandemia, não sabíamos o que era o Covid, e então o meu trabalho da coordenação do movimento era tentar organizar aquela energia, aquela vontade de contribuir, detectar problemas e compilar os recursos que tínhamos naquela massa de voluntários. E eram pessoas que estavam ali dedicadas de alma e coração, mas que também com os seus recursos, com o seu know-how, para tentar ajudar a desenvolver problemas. Portanto, nós começamos muito por tentar ajudar os médicos e o setor da saúde, quer angariando materiais, quer... Os equipamentos estavam em falta na altura. Hoje em dia até parece já difícil recordarmos essa fase, mas não havia máscaras, não havia ventiladores, e nós fizemos várias iniciativas. Ao todo foram mais de 140 projetos. Mas basicamente aquilo que nós estávamos a tentar fazer era, no início, tentar ajudar o setor da saúde, quem estava na linha da frente, depois começamos a perceber os problemas que existiam na área da educação e da educação remota. Sim. E começamos a desenvolver projetos aí, depois começamos a perceber que a economia estava a ficar para trás. Portanto, foram assim 3 grandes passos aos quais nós dedicamos atenção, com um quarto ainda, que era a saúde mental. A dada altura começamos a ter vários projetos também, em que basicamente tentávamos desenvolver soluções para quem estava em casa, em quarentena, a ter mecanismos de suporte e de contacto, muitas vezes com profissionais. E isso tinha muita malta, muitos empresários. Sim, era o setor tecnológico. Eu acho engraçado porque nós falamos, em Portugal ouve-se falar muito mal da economia, muito mal dos empresários. Aliás, culpa-se também o nível de formação dos empresários, de estudos dos empresários, pela dificuldade, pela realidade do nosso pouco crescimento económico, poucas exportações. E qual é a tua opinião? Claro, tirando aqueles que tu conheces, são top, mas qual é a tua opinião sobre este tema, sobre a preparação humana, cultural, eu acho que em Portugal um dos erros que fazemos muitas vezes é o erro de análise nessa expressão, os empresários. As empresas. E quando dizemos este tipo de coisas parece que estamos a falar de uma massa muito homogénea. E a minha experiência é o oposto. É uma massa hiper heterogénea, tribal de alguma forma. Há negócios perfeitamente clássicos, da velha guarda, com paradigmas culturais com os quais eu não me revejo, com modelos de negócio e de lucro e de gestão de pessoas que, na minha opinião, estão inclusivamente ultrapassados. E lado a lado, e é esse lado que eu acho que em Portugal nós ainda não reconhecemos o suficiente, há toda uma nova geração de empresários com muito mundo, com uma ambição enorme, com cultura e com vontade de fazer e de ter um impacto também social e na sociedade completamente diferentes. E eu, às vezes, fundamentalmente o que eu acho sobre isto é que somos injustos quando usamos a generalização dos empresários, porque, de facto, há uma matriz clássica
de problemas de gestão nas empresas em Portugal, aquela história da produtividade também, da competitividade a nível internacional e das exportações, de sermos abertos ao mundo para construirmos as nossas empresas. Também há um problema de ambição, na verdade, no sentido em que muitos empresários, por várias razões, se contentam com uma empresa que tem uma determinada dimensão e a partir dali está bom e não progridem. Isso expõe-nos a várias vulnerabilidades económicas e a exposição à crise, mas isso depois tem implicações profundas, lá está, no papel social das empresas, na forma como gerimos as pessoas e na debilidade do nosso tecido económico. Dito isto, tem que dar visibilidade, lá está, a uma geração. E aqui não tem a ver com idades, necessariamente, mas uma nova geração de empresários que muitas vezes ainda não têm essa visibilidade, ainda não são tratados ou reconhecidos como um todo, e há muito uma expressão que é discutível a presença destas novas empresas ainda no PIB nacional, mas é uma geração de empresários que quer fazer muita coisa e que tem uma matriz bastante diferente. Eu até li há uns tempos um texto também de um economista a chamar a atenção para isso, que é muitas vezes nós temos aquela visão do empresário que vai às custas do Estado também, não é? E que, bem, com muitos vícios e às vezes envolvido em casos de corrupção e outras histórias, e falamos dos empresários, o tecido empresarial, os privados, e se formos a ver, estamos a falar de grandes empresas, bem, não vou dizer do que é que estamos a falar, mas ignoramos depois tantos projetos, e ele elencava lá vários, inclusive aqui em Braga, em Matosinhos, de malta que estava a investir forte e feio em tecnologias com projetos muito meritórios. Sim, no mínimo é um exercício de justiça. Nós, obviamente, temos que prestar atenção àquilo que ainda existe do ponto de vista destas grandes empresas, de empresas, lá está, de um paradigma anterior a esta realidade, e temos que reconhecer os problemas e as coisas boas que essas empresas também têm e os feitos. Mas para sermos justos nessa análise temos que equiparar e ver que há um espaço a ser ocupado progressivamente por novos empresários e que Portugal tem que se comprometer com essas novas empresas, caso contrário eles podem simplesmente abandonar o país porque vão encontrar outros regimes onde são mais bem tratados e acolhidos com maior perspicácia também. Por exemplo, quem vai ao Web Summit rapidamente se apercebe como este tema se tornou um tema de geoestratégia. Todos os países competem por este talento e nós não podemos ficar adormecidos a tratar a massa das empresas, dos regimes laborais e fiscais, à luz daquilo que é o paradigma que emprega muita gente e que é muito real e por isso tem que continuar a ser tratado e acompanhado, mas lado a lado, quase paralelamente, existe uma nova geração, uma nova vaga de empresas que cresce de forma muito consistente. Muito diferente do modelo mais tradicional. Ainda, só para terminar este tema, nós tínhamos aquela ideia antigamente de, lá está, um determinado tipo de empresários, mas é para chegarmos à escola agora. Que tínhamos aquela ideia, quem sabe ganhar dinheiro, ganha, não é? Quem não sabe, estuda. E naquele sentido de a escola, a separação que existia entre a escola e o mercado profissional. Tu achas que isso ainda hoje existe? Mesmo, por exemplo, acho que quem quer seguir... Tu vês muita gente não chega a concluir os estudos e começa logo a meter-se por aí fora em projetos e projetos. Sim. Ou não faz sentido? O folclore das empresas continua até a valorizar muito estes perfis de dropout, de gente que vai estudar, sai, e está tudo bem. Agora, estatisticamente, o diploma continua a assegurar um prognóstico de vida mais positivo, quer enquanto profissional por conta de outrem, quer como empresário, do que propriamente sermos dropouts. A formação é essencial aqui. E muitas dessas empresas a que eu me refiro, na verdade, não são negócios de acaso, de oportunidade, são negócios exatamente o oposto. São negócios de conhecimento muito intensivo, muito especializado e de uma elevação tecnológica, e aqui tecnológica não me refiro só a software, pelo contrário, mas uma área de conhecimento muito especializada que estas pessoas desenvolveram ao longo do seu percurso académico, combinaram com uma oportunidade de mercado e exploram.
E isso é aquilo que tem vindo a ser associado internacionalmente a empresas que são mais competitivas, que têm mais valor económico e que acrescentam qualquer coisa àquilo que existe e que provavelmente são mais inovadoras e resilientes ao mesmo tempo, porque, de facto, o perfil de competências que está associado a um empresário de acaso, de oportunidade, é super válido e útil, mesmo para esses empresários de conhecimento mais intensivo. Contudo, são dois perfis diferentes e a economia precisa de ambos. Precisa de ambos. E diz uma coisa, e os jovens que estão a chegar agora ao mercado? Tu achas que as escolas, as universidades, o ensino profissional, não sei se tens o mesmo nível de conhecimento, mas deves ter, se calhar mais da universidade. Achas que estão a fazer um bom trabalho e estes jovens estão a chegar bem preparados, pelo menos para os atuais desafios, para estes desafios do mercado? Eu acho que quando nós falamos de educação, falamos... temos de falar sobre de quem é que é a responsabilidade da educação, em primeiro lugar. Porque no campeonato nacional dá uma sensação que passamos a vida a delegar a responsabilidade da educação. Os pais delegam às escolas, as escolas delegam aos pais, as empresas delegam às escolas, a sociedade fica ali meio confusa depois de quem é que é isto. E o aluno, o estudante aqui no meio, muitas vezes fica perdido por causa destas narrativas muito diferentes. Porque senta um bocado naquele espírito, digamos, meio do maio 68, em que nós somos livres de poder estudar aquilo que queremos, sem ter uma vinculação direta àquilo que é o mercado de trabalho. Isso, se calhar, está bem. Não sei se queremos alterar muito isso. O oposto disto também é verdade, na verdade. E é aqui que a conversa fica esquisita, porque, paradoxalmente, nós também precisamos de alimentar as nossas empresas com as competências que elas precisam e precisamos de alimentar a nossa sociedade com aquilo que a nossa sociedade precisa. Agora, eu acho que há a variável institucional, e para responder diretamente à questão, acho que as escolas fazem o que podem, há coisas que podiam estar a fazer melhor. Acho que a sociedade se tem movimentado para tentar desenvolver medidas de contingência. Eu próprio já criei sistemas escolares de formação, de requalificação de pessoas, tecnicamente nós chamamos upskilling, de ajudar as pessoas a desenvolver novas competências que facilita a entrada no mercado de trabalho. E isto são medidas contingentes da sociedade civil, acho que esta expressão pode ser dita. Mas depois há aqui uma variável cultural que eu gostava muito que este podcast ajudasse a aniquilar de vez. Vamos ajudar. Nós usamos um provérbio em Portugal que é burro velho não aprende línguas. Nós temos que matar esta frase hoje. Porque se há coisa que já sabemos sobre o futuro é que nós vamos ter que aprender o resto da nossa vida. Seja coisas mais diretas, mais observáveis, seja a própria predisposição mental para termos uma agilidade, um jogo de rins que nos permite. Eu hoje não sei nada sobre um tema, quero aprender, sei como aprender, que é outra história, sei onde me posso dirigir para aprender e aí, eventualmente, esse conhecimento surge. Nós vemos até já muita gente, grupos de empresas que se associam para criar cursos de programação para quem nunca teve programação, porque são também desesperadas por pessoal para trabalhar. Mas uma coisa, na escola, tínhamos há pouco ali na escola, eu como trabalho numa escola ouço muitas vezes isto, nós não podemos centrar as aprendizagens, o que para mim é verdade, nas necessidades pontuais do mercado, porque senão estamos a fechar. Mas depois eu não vejo em muitas situações o mercado também entrar na escola, estar lá. E então acabo desligado, é preciso encontrar ali um meio termo, que era isso que estavas a tentar chegar. Lá está, eu acho que o território está demasiado balcanizado e parte da solução, que eu não sei se funciona em todos os casos, mas que funcionou nos projetos em que eu fiz, passa por promover a interseção entre os dois territórios e aproximar as empresas do sistema escolar. Na prática, eu percebo esse raciocínio das escolas, porque, de facto, há necessidades das empresas que são extremamente circunstanciais e, do ponto de vista da formação de um técnico, seja ele qual for o nível académico, podem ser demasiado circunstanciais e ter um tempo de vida que ainda agrava aquilo que eu estava a dizer atrás.
E, eventualmente, por exemplo, o que o sistema devia fazer era ensinar, ou pelo menos garantir, que as metacompetências estão trabalhadas. Que as pessoas saem do sistema escolar, seja ele qual for o nível académico, a saber aprender por conta própria, a ter esta autonomia de pensamento para perceber e esta pesquisa, de exatamente, seleção de fontes, saber usar o Google, que não é uma coisa que toda a gente saiba, saber consumir conteúdo, pensar pela cabeça própria, desenvolver novas competências, saber identificar qual a melhor instituição que devem procurar para tentarem outra formação a seguir, saberem perceber que eu hoje posso tirar um curso profissional, vou trabalhar uns anos e depois posso voltar para a universidade. Acabar com a linearidade, não é? Que as escolas A sempre... sequencialidade, não sei se diz assim, mas este fator sequencial da forma como nós organizamos a nossa vida é uma matriz cultural de uma enormíssima tradição e influência na nossa vida que provavelmente nós temos que aniquilar já. Dito isto, eu diria que se fizeres essa pergunta a 100 pessoas, toda a gente vai dizer as escolas não estão a ensinar o que as empresas estão a procurar. E provavelmente isso é verdade. Também é discutível se as empresas sabem ver o que é que as escolas estão a ensinar. E nesse sentido, há aqui um desencontro shakespeariano entre as duas realidades. Mas aqui a questão é essa. Eu ouço muita gente da minha geração que, por exemplo, chegava aos 30 e 40 anos a dizer que a sequência, que a escola não ensina, mas eles fizeram percursos profissionais brilhantes. As pessoas com percursos profissionais brilhantes, depois de terem feito o ensino, ou seja, se calhar podes não estar a tirar da escola exatamente aqueles conhecimentos técnicos, porque isso depois chegas lá, mas a preparação até se calhar está a ser adequada ou não? Eu uma altura, fiz um projeto, o Skills Lab, com jovens desempregados, licenciados de longa duração. Não era assim. Jovens desempregados de longa duração que eram licenciados, que é um conceito um bocado bizarro. Ou seja, eram pessoas há mais de 2 anos desempregadas e que tinham uma licenciatura. Muitas delas nunca tinham trabalhado. E, na verdade, o meu trabalho era fundamentalmente mostrar àquelas pessoas que elas sabiam coisas que elas não achavam que sabiam. E, se calhar, este é o trabalho que é preciso fazer mais nas escolas. A verdade é, nós hoje em dia disputamos muito esta ideia da teoria, das bases, mas o facto é, historicamente, se nós não tivermos bases, nós depois não conseguimos aprender a aprender. E o ponto é, se calhar não devíamos retirar isso da escola. É sexy pensar que vale a pena tirar isso da escola. Não sei bem quais são as implicações de o fazermos. Pelo menos no sistema formal e institucional. Por isso eu até gosto de algum choque conservador, ideias muito... Acho que vale a pena a discussão e pensamos bem sobre isso. Mas o meu ponto é, há estudos publicados muito interessantes sobre esta área. Por exemplo, está verificado que os licenciados, o momento em que a autoestima dos jovens universitários atinge o seu fosso é no momento em que saem para o mercado de trabalho. Se tu tens má autoestima, se tu não sabes o que sabes, e se tu não tens um sentimento, em psicologia chamamos uma percepção de autocompetência, como é que vais conseguir arranjar um trabalho? Como é que te vais sentir capaz de chegar a uma empresa e mostrar aquilo que sabes? E como é que vais conseguir chegar a uma empresa, mostrar aquilo que sabes e inovar de alguma forma e elevar a fasquia da qualidade? Portanto, há aqui fatores adjacentes ao conhecimento de base que eu acho que podem ser tão ou igualmente importantes. Provavelmente beneficiaríamos de ter aqui um sistema de transição em que no final de cada grau académico havia uma espécie de tradutores do que é que as empresas procuram, o que é que as pessoas nas empresas fazem e do que é que a minha formação de base me permite fazer naquela função. E essa aproximação ao mercado profissional, a nossa escola também não faz a maioria dos alunos, a não ser... Agora vai fazer muitos vai fazer a muitos por causa do ensino profissional. Mas não sentes que a escola está muito ainda afastada, ainda se protege, precisamente porque se sente ameaçado, que é destruir o conhecimento Sim. que nós estamos aqui que é fundamental passar aos jovens e tornar a coisa demasiado prática, e não é essa prática mais técnica. Eu já tive uma posição muito crítica em relação às escolas, neste momento tenho uma posição de enorme empatia. Acho que as condições em que os professores trabalham são extremamente desfavoráveis.
Acho que é muito difícil um professor pensar em pedagogia quando tem 1001 outros assuntos e tensões para gerir, aplicar, transitar de alguma forma. Portanto, eu acho que há todo um sistema e não nos podemos esquecer que a escola não é só um sistema formativo, mas um sistema social, muitas vezes de contingência social, porque tudo o resto falha. E a escola, no seu âmbito geral, é aquela que mais entrega. É aquela que mais problemas diferentes na vida da sociedade resolve. Por isso, nesta fase da minha vida, eu percebo todas as críticas e provavelmente todas as críticas são válidas e razoáveis. Mas nós temos que pensar se com essas críticas estamos a tentar resolver o sintoma ou a causa. E a causa, na minha perspectiva, é bem mais ampla do que a qualidade dos professores, e há coisas para fazer na qualidade dos professores, na qualidade das ferramentas que usam e dos dispositivos, tecnologias, recursos que têm à sua disposição para conseguir ensinar, mas é pormos no lugar deles. As pressões que os pais fazem, que as empresas fazem, que a sociedade faz. O Estado também. O Estado, as métricas, os rankings, todo um conjunto de histórias que de repente nos devem fazer pensar, mas espera aí, nesta lista toda, onde é que está a parte da educação? E eles ainda têm que lidar com isso, muitas vezes quase sem tecnologia nenhuma e de uma forma arcaica, com processos um pouco... Sim. Agora, no plano conceptual, sim, era ótimo. Nós conseguimos aproximar o sistema escolar das empresas, as empresas saberem se aproximar das escolas, perceber que aquilo tem um ritmo próprio, tem uma cadeia E as hierarquizada. empresas fazem isso? Eu ia-te perguntar, as empresas, nós temos queixam-se muito do ensino. Às vezes acho que também é por falta de memória, como as pessoas também saíram no seu tempo e não é por aí. Mas as empresas fazem esforço para se aproximar das escolas, para ir lá, ou isso também não tem, ou não tem qualquer hipótese de o fazer porque a escola veda esse acesso? Quer dizer, nós queremos, por exemplo, falei com um dos nossos convidados sobre a questão de precisamos de ensinar programação aos jovens. Mas quem é que vai ensinar programação aos jovens, às crianças, se já temos poucos professores de informática e alguns, se calhar, não estão, neste momento, por fatores de idade, preparados para o fazer, então temos que ir às empresas. Mas as empresas também estão... Mas lá está. atarefadas. Duas coisas aí. As empresas vão cada vez mais às escolas e têm que ir, porque o paradigma nas empresas é não há gente para trabalhar. Isto tem várias explicações também. Mas quando não há massa crítica suficiente para nós conseguirmos contratar, o que as empresas fazem é aproximar-se das escolas e, felizmente, há ótimos casos em Portugal de sinergias de parte a parte, bestiais, com resultados incríveis para toda a gente, empresas, instituições académicas e para os estudantes e futuros profissionais. O outro lado é, por exemplo, falta uma competência como programação. Eu acho que essa discussão é extremamente interessante. Pessoalmente, eu acho que aprender a programar no futuro próximo é como para a nossa geração foi saber usar o Office. Tu podes arranjar um emprego se não souberes usar o Office, se não souberes usar o Word, e um bocadinho o Excel e o PowerPoint e essas coisas. Consegues arranjar um emprego, mas arranjas muito melhor se souberes um bocadinho. E progressivamente competências de programação começam a entrar neste patamar. Há uns mínimos que toda a gente mais ou menos tem que saber. Contudo, eu acho que vale muito mais a pena pensarmos, lá está, de forma mais aberta, porque é que não há mais pessoas a procurar estas carreiras? A verdade é que o nível médio de conhecimento sobre estas carreiras, estas competências, é baixíssimo. E isso já é uma pista. Depois, há toda uma predisposição nacional anti-matemática, anti-ciências, que mais do que ser anti, é sobre um desconforto do não sei que chego, vou-me retirar, vou-me proteger. Porque há sempre muita pressão depois no progresso, no ranking, na nota, na média. E as pessoas protegem-se. Portanto, eu acho que há um trabalho mais a longo prazo com as novas gerações, no jardim de infância, para começar a educar para as ciências, para a programação, para a tecnologia, mas não só. Portugal tem um problema muito grave na preparação de jovens para as áreas mais científicas.
Sim, temos. de ciências naturais. Temos muita falta de... Temos sim, dessa agora... Depois também somos bons a arrepiar estou a falar caminho. um pouco de cor, ok? Mas eu pelo menos ouço muita gente queixar-se, eu não sei quais são as percentagens em Espanha, Itália, Sim. mas sempre ouvi dizer e sempre li um pouco sobre o assunto que muitos dos nossos alunos temos uma enorme quantidade nas ciências sociais, letras, isso, e deveríamos ter uma percentagem bem maior nas outras áreas. Em termos gerais, sim. Agora, se isso vai acontecer só por si, é improvável. E lá está, voltando aqui um bocadinho ao início, eu diria, há tantas novas empresas hoje em dia, com tantas novas profissões e a exigir competências tão diferentes, que eu acho que é injusto as pessoas escolherem uma formação de base sem conhecerem essas empresas. E dou um exemplo muito simples. A maior parte, nós temos primeiro que garantir que toda a gente acaba o ensino obrigatório a saber escrever e ler bem. Porque não é assim muito bem visto nós submetermos uma candidatura ou depois irmos trabalhar e darmos erros ortográficos. E o segundo passo, e sinceramente isto foi uma surpresa para mim, o nível do inglês ainda não está incrível. Pois, também me parece que não, tendo em conta o que já foi feito. Eu acho que o inglês é um bocado aquela história do pensávamos todos que já estávamos noutra etapa. E há enormes assimetrias na população. Há cidades, há faixas da população que falam coloquialmente inglês, mas eu já lidei com provavelmente centenas de desempregados que estavam desempregados. A única razão não era não saberem falar inglês que chego, mas claramente, se soubessem falar inglês, abriam um portfólio de possibilidades muito mais amplo do que ficarem constrangidos à língua portuguesa, que obviamente é importante, claro, mas... Claro. Diz-me uma coisa, tu há bocado falaste um pouco sobre isso, não achas que os recursos humanos, atualmente, naquela fase em que vocês vão ficar sem trabalho, porque... Lembro-se, há 10 anos, nós víamos os palestrantes a dizer vocês têm que fazer isto, têm que se empenhar para as empresas, poderem escolher, tens de te aparecer, tens de te mostrar. E agora tu vês as empresas desesperadas, serves, anda para aqui que a gente ensina-te o que te falta. Certo. O que é que aconteceu? É mesmo só falta é uma questão demográfica ou é mesmo porque as escolas não estão, ou nós não estamos, não é as escolas, Portugal não está a formar gente suficiente para estas áreas tecnológicas? Na realidade portuguesa é difícil termos uma conclusão muito assertiva sobre o que é que está a acontecer, porque nós temos um problema nacional com dados. Os nossos dados raramente não são em tempo real e as nossas estatísticas é difícil saber o que é que está realmente ali. Portanto, para mim não é totalmente óbvio que seja um problema demográfico, eventualmente será, e será ainda mais no tempo. Por outro lado, tem-se falado de um fenómeno que mais ou menos se institucionalizou, chamar-se a grande resignação, na sequência da pandemia, que tem que ver com o facto de, durante a quarentena, as pessoas terem pensado melhor sobre a vida e acharem que o trabalho não é a causa pela qual devem viver subjugadas, e, nesse sentido, terem descoberto formas alternativas de ganhar dinheiro, de fazerem a sua vida profissional e com um balanço com a vida pessoal muito superior. E isso tem sido uma grande tendência. Outra grande tendência que eu acho que nós estamos a desvalorizar é a quantidade de pessoas a trabalhar remotamente. E com a pandemia, lá está, com as pessoas a passarem mais tempo no computador, perceberam que há toda uma economia a funcionar assim. E a trabalhar para fora, provavelmente. E a trabalhar para fora, sim. Deixam as empresas aqui um pouco mais descalças. E, de facto, há mais empresas. Estamos num momento bom economicamente em que as empresas também estão com muitas encomendas, a precisar de aumentar muito as suas equipas. Portanto, também, factualmente, há mais ofertas. E nós não estamos a aumentar demograficamente assim tanto. Não atraímos muitos imigrantes. Pois. Portanto, acho que e é uma principalmente coisa com esse nível de qualificações que certo, é um fenómeno que veio para ficar. Países. Sim. Okay. Bom, eu tinha aqui muitas perguntas para te fazer nestas áreas, mas como temos pouco tempo, vamos agora falar com o Alexandre Mendes, o pai. Okay? E também, porque é a educação, não é? O que é que achas mais importante
o que é que achaste ou o que é que achas, já tens um filho que já passou os 10 anos, mais importante que uma criança desenvolva em termos de aprendizagens nesta primeira fase, enquanto anda ali na pré-primária, na primária, o que é que valorizaste mais em termos de competências, de valores? Consideras decisivo? Eu acho que quando nós estamos no processo de nos tornarmos pais, rapidamente caímos ali numa armadilha de tentarmos proteger muito os nossos filhos e de isolá-los da sociedade, que vemos como maligna de alguma forma. Para mim foi importante a dada altura perceber que esse exercício ao limite era estéril, no sentido em que eu foquei muito mais em tentar ajudar os meus filhos a aprender a conviver com a sociedade. E a conviver com a sociedade sabendo que no pilar da minha ideia de educação dos meus filhos havia um conjunto de valores, de princípios, de ideias que eu gostava e que isso podia torná-los razoavelmente diferentes da sociedade de alguma forma. Por outro lado, não necessariamente, e têm que aprender a conviver com toda a gente. Em termos assim, mais filosóficos, na prática, eu lembro, quando estava para ser pai, escrever assim, uma lista quase de compras de coisas que eu gostava de ir lembrando que era importante ajudar os meus filhos a desenvolver. Uma delas era a autonomia, e realmente a autonomia torna-se uma coisa muito prática para os pais a dada altura, porque eles Tu achas boa ideia? Eu ouvi alguém falar, não te esqueças que da tua lista, uma psicóloga a dizer que os pais não deviam levar os filhos às escolas. O meu não vai. Eu não vou com o meu à escola, é isso que eu queria dizer. Agora, mas já pai desde o segundo ano. Condições logísticas, que os miúdos deviam ir para a escola sozinhos. Certo. Assim, aí, lá está, essas generalizações podem ser complicadas. Claro, se morares muito longe, há aquela coisa do Ortega y Gasset, não é? Do nós e a nossa circunstância. Sim. Depende. Se fizer sentido, que assim seja, mas a autonomia não passa só por eles irem para a escola sozinha, é um princípio. Põe-se em todas as coisas e em nenhumas ao mesmo tempo. E a autonomia para mim era um princípio forte, depois eles aprenderem a pensar pela sua própria cabeça, mesmo às vezes discordando comigo, isso dando mais trabalho. E a terceira, isto não tem uma hierarquia na prática, mas um terceiro ponto que para mim era importante era que eles tivessem sentido de humor. E o sentido do humor em tudo o que aquilo significa, que é o espaço para poderem ser criativos, a segurança psicológica de poder ser criativos e de poderem sentir essa confiança de é ok eu dizer esta piada, é ok eu tentar fazer rir uma pessoa, é ok eu tentar rir-me com uma situação. E um quarto ponto era eles saberem comunicar com as pessoas, expressar-se, ouvir. E um quinto era serem altruístas e tentarem ser boa gente. Ok, acho que é uma boa lista. Não é aquela lista simples, eu quero que ele toque guitarra ou faça isto, não. Eu acho que isso depois vem tudo. Sim. sim. Se não for daqui, é da lá. Mas para mim era muito mais os princípios do que propriamente. Okay. Também não é garantido que isto esteja certo, não é? Diz-me uma coisa, tu nunca te ocorreu criar uma escola? Já. Só podes dar 2 ou 3 bitates sobre o assunto, porque temos pouco tempo. Já. O que é que era diferente da escola, essa escola? O que é que era diferente? Eu tive uma experiência na minha formação pessoal que me marcou imenso e esse era um dos pontos que eu gostava de dizer. Lá está. Não são só as escolas, o contexto formal, o que vem no livrinho, no manual, o que sai no teste que é importante. A dada altura, salvo no 8º ou 9º ano, a minha professora de História, que eu infelizmente não me lembro do nome dela, mas era incrível, decidiu propor-nos criar o Clube dos Direitos Humanos. E era um clube, não era obrigatório, não saía no teste, mas foi uma das melhores experiências formativas da minha vida. Primeiro fomos aprender sobre os direitos humanos, fizemos esculturas nas escolas, fizemos um calendário de atividades super presente, mais ou menos tornou-nos politicamente conscientes sobre várias situações do mundo, porque tivemos que investigar o que era isto dos direitos humanos e fazer
trabalho para divulgarmos aos nossos colegas. Portanto, eu, acima de tudo, queria convidar toda a gente a envolver os miúdos neste tipo de coisas. E até os adultos, na verdade. Porque a formação não acabou e então, por exemplo, eu continuo a organizar muitos eventos de fim de tarde e estou muito seguro ao dizer que as pessoas que vão, não só aos meus eventos, mas a outros que existem nesta cidade e noutras, claramente têm um prognóstico profissional muito mais positivo, porque ficam expostas às conversas atuais, à vaga da inovação, a temas mais filosóficos, depende do tema do evento. Se eu criasse uma escola, eu já fiz várias experiências sobre esse tema. Na altura, no Factory, por exemplo, nós replicamos um modelo de uma pessoa do Reino Unido que ganhou uns prémios de educação e fez tudo aberto. Qualquer pessoa pode replicar aquele modelo, que é o Sugata Mitra. E fizemos aquilo no Factory, nos sábados de manhã, e era bestial. Basicamente, tu atiravas um tema para um grupo de miúdos, eles tinham que aprender a usar a internet, e a tese, o pressuposto, é que se des as ferramentas, os miúdos descobrem por si. Depois só precisam de um facilitador para orientar ali as conclusões. E os resultados são incríveis. Por exemplo, quando fiz o Skills Lab, usava muitas referências de educação para miúdos, para crianças com adultos. E isso é uma coisa que eu ainda mantenho hoje. Por exemplo, o Zé Pacheco usa muito uma designação que eu valorizo muito e que eu aplico muito no meu dia-a-dia, que é as comunidades de aprendizagem. Eu acredito, e eu próprio sou fruto disso, que aprendemos uns com os outros. E que se nos juntarmos em comunidades, aquilo é autogenerativo. Portanto, se eu criasse uma escola, eu acho que basicamente ia tentar combinar aqui uma série de conceitos, de projetos. Eu acho que neste momento, mais do que mexer muito no sistema institucional que existe, é preciso, lá está, um plano de contingência. ATLs melhores, era aquilo que eu faria. ATLs mais focados, mais arrojados também. Por exemplo, nós aqui estamos a falar muito da ligação com as empresas, mas eu acho que a educação para a arte é uma necessidade. As pessoas conseguirem ler um livro e perceber o que é que está num livro, essas competências é o que interessa. E isso é também resolver um problema e interpretar. Portanto, a educação para a arte teria que ser uma realidade. Acho que precisamos de uma nova vaga de educação para a sociedade e perceber que ideias novas. Estamos numa fase de muita efervescência social, não localmente necessariamente, mas em termos globais. Sim. Muitos conceitos estão a ser experimentados. Também na área da educação há assim uma fase que está a acontecer de muita gente aventureira a tentar criar as suas escolas. Eu não queria muito embarcar nisso, na verdade. Não tenho interesse em ser um aventureiro que vai criar ali uma escola porque li 2 livros e de repente acho que já sei. Ou porque sou contra a escola que existe. Agora sim, vai ser mesmo a última pergunta e porque ainda enquanto tu tens o teu filho numa escola pública. Sim. E não na privada. Porquê? E repara, antigamente os pais justificavam porque é que ia para o privado. Agora tu vais justificar porque é que... Isso é espetacular, nós temos que justificar porque é que anda na escola pública. Lá está, porque a sociedade é pública. Porque eu não quero que o meu filho seja um aliado da sociedade. A sociedade tem coisas boas, tem coisas más. Tem diversidade, tem muita diversidade social. E é muito mais sobre como nós aprendemos a lidar com isso do que se a escola é boa ou se não é. Aliás, se formos olhar por aí, aritmeticamente, é difícil explicar como é que há tantos casos de sucesso de pessoas de meios muito desfavorecidos, de escolas extremamente desfavorecidas. E, na verdade, é aí que vinga muitas vezes a ingenuidade, também a capacidade intelectual e o método e disciplina. Nesse sentido, sim, eu acho que o racional foi tão só eu querer valorizar a escola pública também e, nesse sentido, dar preferência. Logisticamente, para mim, é muito melhor também. E ter explicado ao Jaime e à Clara que, sim, olha, isto é a sociedade, vocês vão ver muita coisa. A primeira coisa que eu disse a ambos meus filhos no primeiro dia de escola é: lá vocês vão aprender muita coisa, incrível,
e muita coisa que vocês vão ter que escolher não seguir. Uhum. Esse exercício é como eu fiz e como nós todos fizemos. Agora, Acho que esse é mesmo por aí que nós devemos terminar. Acho que está um excelente conselho para dar aos filhos e um foram deles olharem para a escola. E também com uma certa declaração de amor à escola pública. Também acho que faz falta. sim, sim. Ok. Obrigado, Alexandre, pela tua disponibilidade, pela tua partilha. Falei muito. Nada. Acho que falaste... Vamos recomeçar. A gente agora vai analisar e talvez regrave tudo de novo. Quanto a nós, até ao próximo programa.